Olá, hoje é um dia especial, né? A gente está comemorando o Dia das Crianças. Só que o Dia das Crianças deveria ser todos os dias, assim como o Dia dos Pais, como o Dia das Mães, como o Dia dos Filhos, dos avós. O Dia da pessoa, do ser humano, deveria ser todos os dias. Do mesmo jeito em que precisa se ter uma data especial para se lembrar daquela pessoa, presentear, dedicar o seu carinho, o seu amor e a sua atenção, isso deveria acontecer diariamente, sem que houvesse data especial, data específica para isso. Mas tudo bem, hoje é o Dia das Crianças. E aí, um dia onde deve ser proporcionado a essas crianças todo o carinho, afeto, atenção, cuidados e, acima de tudo, condições de um pleno desenvolvimento físico, emocional e intelectual. E você, pai, mãe, tio, padrinho, avô, avó, já pensou qual presente você gostaria de dar nesse Dia das Crianças? Aí você já foi lá e olhou, né, o tablet mais caro, o celular mais caro, o carrinho, né, da moda de controle remoto, algum aparelho de videogame muito atual e caro, ou qualquer outra coisa do tipo, uma roupa da moda, de marca, um calçado, uma joia, né? Você já pensou o que você está querendo dar de presente para o seu filho? Será que você está preocupado em dar só bens materiais, bens que quebram, estragam, saem de moda, ficam ultrapassados, se perdem com o tempo e aparecem outros novos que você vai querendo outras opções? Ou você quer deixar para o seu filho, para a sua filha, bens verdadeiramente duradouros, bens que o tempo não apaga, que não se quebram, que não saem de moda, que não perdem realmente o seu valor? São bens como a sua presença constante na vida deles, a sua atenção, o seu carinho, a sua dedicação, e você saber demonstrar isso para eles. Tem muitos pais que eles têm vergonha de dizer para os filhos que os ama, vergonha de admitir que falou, fez alguma coisa errada, vergonha de pedir desculpas por uma atitude impensada ou equivocada, e não admitir a sua fragilidade de ser humano. Tem pais que acham que só porque são pais e mães eles não podem errar. Ou se erram, não podem admitir isso para os filhos. Lê do engano. Seus filhos sabem quando você erra, sabem quando você comete alguma coisa que não foi de tudo agradável. E aí, quando você não assume isso, não pede desculpas, não admite, você está dizendo para ele que nunca é necessário pedir desculpas para nada nem para ninguém, que você nunca vai errar. Então você está ensinando para o seu filho uma visão equivocada do mundo. Tem coisas que, por exemplo, a gente fala de ter respeito com os filhos, mas eu sou o pai, o filho é que tem que me respeitar. Tudo bem, o seu filho, a sua filha tem que te respeitar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoa mais velha, enquanto autoridade, mas você também tem que respeitá-lo dentro do que é a proporcionalidade da criança. Você não vai deixar que a criança mande em você, que a criança seja a autoridade dentro da casa, mas você vai sim respeitar a criança dentro das suas particularidades. Não só a criança, principalmente o adolescente, que é a fase mais complicada, a fase de maior conflito entre os pais e os jovens. Então, nesse período, o diálogo, a boa conversa, a boa interpretação do que acontece, elas têm um peso enorme no bom gerenciamento familiar. Então, se você, enquanto pai,
sabe ouvir o seu filho adolescente, sabe mostrar para ele aquilo que está certo, aquilo que está errado, mostrar o seu ponto de vista do que você acha que está certo, que está errado, e ouvir o ponto de vista dele. A gente aprende muito com os nossos filhos, muito. Não pense porque somos mais velhos, temos mais maturidade, não vamos aprender nada com eles. Pelo contrário, eles têm uma outra maneira de enxergar o mundo, uma outra maneira de ver as coisas que às vezes nos ajudam a enxergar, sim, coisas que nós nunca pensamos antes, coisas que nós nunca imaginávamos ser daquela maneira, uma outra visão, uma outra perspectiva. Então, sabia que o seu filho, ele é reflexo do que você foi, do que você é e do que você faz com ele? Muitos pais reclamam, levam os filhos para algum atendimento e reclamam muito. Quando a gente vai observar, vai avaliar todo o contexto familiar, vai investigar a fundo a causa do problema, uma boa maioria dos problemas são os pais. São a maneira como os pais querem impor para os filhos coisas que são específicas deles, ou de não saber aceitar esse novo mundo em que o filho vive, esse novo mundo da maneira como o filho enxerga, da maneira como ele age. Então, o que você faz enquanto pai, mãe, avós, os avós têm uma importância muito grande na vida, né, dos netos, tanto negativamente quanto positivamente. Positivamente na questão do carinho, do afeto, do cuidado, porque eles são muito amorosos, muito dedicados, mas negativamente em dar tudo o que eles querem, em não brigar, em não exigir deles. Então, assim, a criança, ela tem que ter uma dosagem, uma balança, não pode ser nem muito e nem pouco, tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele perpassa de família para família. Cada família é que sabe aquilo que é melhor para ele, aquilo que ele acha que deve ser o mais adequado. E aí, assim, faça uma avaliação do que são os seus valores, os seus pontos positivos, aquilo que o seu filho tem que é bom. Ele não tem que ser perfeito, porque você não é. Então, se você não é perfeito, como você quer exigir uma perfeição do seu filho que ainda está caminhando? Ainda é uma criança, ainda é um adolescente, ainda é um jovem. Se você é adulto, com a sua maturidade, não conseguiu a perfeição, por que você quer exigir dos seus filhos? Então, faça uma avaliação do que é importante para você, do que é de valor, do que é essencial e repasse isso aos seus filhos. Converse com seus filhos, diga o quanto você os ama, mas não é dizer da boca para fora, é dizer nas suas atitudes, nas suas ações, no seu dia a dia, na sua presença constante. E se não pode estar presente o tempo todo, porque tem que trabalhar, porque tem N situações a serem feitas, explique isso para eles. Não deixe que o seu filho se sinta abandonado com você dentro de casa. Então, e faça o seu filho entender como que é a sua rotina, tudo que você tem que fazer, toda a dificuldade que você tem, para que possa proporcionar a eles uma vida melhor do que aquela que você teve, que você quer dar a eles coisas que você não teve. Mas muito além disso, dê ao seu filho a educação necessária, o respeito necessário, dignidade, para que ele possa saber se sobressair em todos os lugares aos quais ele for percorrer ao longo da vida. Hoje é uma criança, mas aí daqui a pouco ele vai se tornar um adolescente, um jovem, vai estar no mercado de trabalho, vai estar formando outra família. E que valor você quer passar para o seu filho para que isso fique tão bom, uma marca tão boa, tão registrada, que ele queira passar também para os filhos deles? Para os filhos dele. Então, assim, pense no que você quer para esse dia das crianças para o seu filho, mas todos os dias do ano até o próximo dia das crianças. Então, permita que o dia das crianças seja todo dia, não de presentes, não de bens materiais, mas de presença, de bens duradouros, de bens que vão fazer com que a criança sinta-se
acolhida, amada, respeitada, inserida dentro desse contexto familiar. Então você pode cuidar muito bem do seu filho, ele pode se desenvolver positivamente quanto negativamente. Cada vez que você grita, briga, xinga, bota de castigo injustamente, você está criando no seu filho alguns traumas, bloqueios, medos, que vai ser difícil depois para ele superar. Não estou dizendo que pai e mãe não possa colocar filho de castigo, que não possa brigar, que quando necessário não possa dar uma palmadinha, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso, por si só, sem uma boa explicação, uma boa orientação, não resolve de nada. Gritar não vai resolver nada para o seu filho. Ele não vai entender o motivo do grito e ainda vai achar que você é sem educação, que você não consegue dominar as coisas e tem que fazer tudo no grito. E ele vai aprender a gritar com as outras crianças, com as outras pessoas e com o tempo a gritar com você. Porque você ensinou isso para ele, você mostrou para ele que tudo se resolve no grito, no xingo, na briga. Então, veja quais são os exemplos que você está dando para o seu filho de coisas positivas e de coisas negativas e dê uma reformulada na sua vida. Então, eu desejo muitas, muitas felicidades, muitas bênçãos e muita proteção para as crianças e para os adolescentes nesse Dia das Crianças, que eles possam crescer saudáveis, não só na questão física, mas mental, do intelecto e no seu pleno desenvolvimento, que eles possam crescer em sabedoria e graça, que eles possam alcançar os seus objetivos, eles possam ser auxiliados, acompanhados pelos seus familiares e que possam também contribuir com o bom desenvolvimento da sua família. Então, um feliz Dia das Crianças e que cada um de nós possamos mostrar à criança que tem dentro da gente de alegria, de querer brincar, de querer extravasar naquilo que é positivo e de não ter a vergonha de ser feliz. Como diz aquela música, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E aquela outra que diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Então que possamos olhar a vida com outros olhos, enxergar aquilo que é positivo, porque o negativo já está bem evidente aí. Então vamos enxergar aquilo que é positivo e fazer com que o positivo se sobressaia muito mais do que o negativo. A nossa vida vai ser um pouquinho melhor e com certeza dos nossos filhos também. Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima e mais uma vez um feliz Dia das Crianças hoje e em todos os dias.